Oi, eu sou a Mari e essa é a aula 4 do nosso bloco Quilt. Hoje a gente vai começar a quiltar. Já tivemos a aula 1, 2 e 3, onde a gente falou um pouco sobre as fibras e o como fazer o sanduíche, então o nosso sanduíche está pronto. Hoje a gente vai aprender a fazer o matelassé, o mais simples dos quilts. Não precisa fazer nada com a sua máquina, não precisa trocar o pezinho, não precisa baixar os dentes, não precisa fazer nada. É só costurar reto mesmo. É super simples. Vamos começar! Então vamos começar com o matelassé. E o matelassé, ele é um quadriculado. A gente vai fazer toda a parte primeiro de um ladinho e depois a gente volta cruzando todas essas linhas, tá? Tem várias dicas e eu vou passando para vocês assim que a gente vai chegando no momento em que essas dicas se tornam importantes, digamos, tá bom? A linha que eu gosto de usar para quiltar é a Silco. É uma linha de bordado à máquina, não sei se vocês já conhecem. Existem várias marcas, na verdade. Existe a Silco, existe a Filotex, existe a Lumina, não é Lâmina. A Lumina, existem várias. A que a gente mais gosta, depois de testar todas elas, não todas, mas a maioria delas, é a Silco, que tem um custo-benefício maravilhoso, tá? Ela vem em dois tamanhos diferentes. Ela vem assim nesse cone pequenininho, que tem 170 metros, e ela vem num cone grande, que eu não tenho aqui, mas é o que a gente trabalha no quilt lá da loja, que tem 4.000 metros. Então é uma cartela bem completinha, bem legal, tá? E a qualidade, assim, ó, é maravilhosa. E ela tem um brilho, tá? É como se fosse de bordado à máquina mesmo. Ela tem um brilho bem bonito e a gente vai usar ela para quiltar. Como a gente vai usar uma linha diferente do que a gente normalmente usa para costurar, que é uma poliéster 100%, mas é aquela fosca, que é para costura mesmo, a gente vai ter que tomar alguns cuidados, como testar seu ponto antes, ver se o ponto tá legal, se não tiver, dar uma ajeitadinha. Normalmente tem que dar uma ajeitadinha, tá? Porque essa linha aqui, ela é mais fina, ela escorrega melhor, então tem que mexer um pouquinho na tensão ali, mas é super tranquilo. Sobre a cor da linha que a gente vai usar, eu prefiro usar uma linha neutra quando a gente está trabalhando com quilt livre. Quilt livre eu chamo quando a gente quilta um desenho inteiro na peça toda, sem se preocupar com as partes, digamos. Aqui a gente tem um quadrado, outro quadrado e tem esses triângulos. Cada um tem uma cor, certo? Mas a gente não vai se preocupar com o desenho do patchwork que a gente fez para quiltar essa peça, pelo menos não no matelassé. Na próxima aula a gente vai fazer um quilt interpretado, onde a gente vai interpretar esses triângulos e daí eu vou mostrar para vocês que vocês podem usar linhas diferentes de acordo com o tecido, tá? Mas aqui, como a gente vai fazer um quilt livre, que é um matelassé em cima da peça toda, eu preferi usar uma linha mais neutra. Então eu vou usar essa aqui, que na Silco é a 7113, é um creme, um pérola, que é uma das linhas que a gente mais usa, tá? Essa e um bege mais escuro, que é o 7039, tá? Eu vou deixar aqui o link para vocês, que leva direto pro nosso site, vocês conseguem ver essas cores certinhas, tá? Então eu vou usar essa aqui. Se você tiver em dúvida em tom, assim, uma muito parecidinha com a outra, eu sempre gosto de usar a linha um tom mais claro do que o tecido. Se não tiver aquele perfeitinho, que a gente sempre vai focar no perfeitinho, mas se não tiver ali, se você tiver entre duas e uma for um pouquinho mais clara, eu sempre vou no mais claro. Eu acho que a linha mais clara fica mais bonito do que a linha mais escura no tecido, quando a gente tá quiltando, tá? Mas isso você vai ver o que você gosta, o que você não gosta, vai mais do seu gosto pessoal, tá? Tô falando o que a gente usa aqui e o que a gente usa nos quilts que a gente faz pra fora, tá bom? Então tá, escolhi minha linha, uma cor bem neutrinha pra ficar legal em tudo, tá? E agora a gente vai começar a marcar o nosso matelassé. O matelassé, ele é um xadrez, né? Então a gente primeiro vai marcar um lado, que eu costurar, e depois a gente vai marcar o outro. Para isso, a gente vai usar a nossa régua, tá? De preferência uma régua grande, porque como eu vou botar aqui na diagonal,
ela precisa ir inteira, né? E compridona, assim. Precisa pegar tudo. Enfim, e uma caneta que sai com ferro. Aqui, por exemplo, sobre a cor da caneta. Existem 10 cores de caneta que sai com ferro, né? Da marca da Frixion, que é da Pilote, tá? O que eu sempre falo? Pega a caneta da cor que você não gosta. Por exemplo, eu não sou uma pessoa que sou fã de roxo, então só aqui eu tenho 3 canetas roxas. Por quê? Porque eu não uso tecido roxo, né? Por exemplo, aqui é laranja. Eu vou usar uma caneta laranja, vai ficar laranja em cima do laranja e eu não vou enxergar, certo? Então, o roxo, normalmente eu não uso. Então, se eu for riscar, a chance de ter alguma coisa roxa e não aparecer é muito menor, entende? Então, eu sempre uso a caneta da cor... Mentira, porque eu tenho todas. Mas acaba que eu sempre uso a roxa, porque eu não tenho nada roxo, eu nunca faço nada roxo, entende? Então, é o que sempre aparece. Então, se você for escolher comprar uma caneta agora, escolhe aquela cor que você não gosta, sabe? Que você não vai trabalhar com ela. Enfim. Então tá, caneta e a régua. A gente vai posicionar a régua, não vai fazer uma tela ser completamente fora, livre, assim. Não, a gente vai começar respeitando as linhas do nosso trilho, tá? No caso, esse aqui não é bem um trilho, ele é metade de um trilho do nosso projeto Costurando Juntas de Páscoa, que tá todo aqui também, vou deixar o link pra vocês. Então, todo o passo a passo desse trilho, que na verdade é o dobro dele, tá tudo aqui, se vocês quiserem fazer, tá bom? Então, assim, ó, eu vou posicionar a minha régua de acordo com a costura. Então, eu tenho essa costura aqui, ó, eu posiciono a régua aqui. Mas eu não quero costurar bem em cima, tá? Eu vou começar aqui por esse amarelo e vou marcar aqui, ó, posicionei bem certinho aqui, tá vendo? E eu vou marcar 3 centímetros. Deixa eu virar aqui que assim é mais fácil de ver, ó. Aqui. 3 centímetros, tá? Ó, 1, 2, 3. E vou marcar. Por que 3? Porque sim. Você pode marcar do jeito que você quiser, tá? Eu vou marcar 3 porque eu tô afim. Então, ó. Marca certinho. Tá vendo? Marquei aqui. Agora pensa se eu tivesse com a minha caneta laranja. Eu ia marcar, ó, e não ia aparecer. Tá vendo? Então, sempre a caneta da cor que você não gosta, tá? E agora eu vou marcar pro lado de cá e pro lado de cá, a partir dessa primeira linha que eu fiz, intervalos de 4 centímetros, tá? Então, eu venho aqui, ó, conto 4 na minha régua. Então, 1, 2, 3, 4. Coloco aqui, deixo bem retinho com a linha que eu já tinha feito e risco de novo. Não precisa fazer muita força. Se a sua caneta não sair, é só passar de novo, tá? Ó. E daí eu vou riscar tudinho, pra cá e pra lá. Essa parte é bem importante, que quanto mais certinho você risca aqui, mais certinho você vai quiltar depois, né? Porque como é muito geométrico, é um xadrez bem retinho mesmo, se tiver torto é capaz de aparecer, tá? Ele não disfarça muito bem, digamos. Então, vou marcar tudo pra lá e tudo pra cá. Pronto, marquei toda uma diagonal. Eu não vou marcar outra agora, tá? Eu vou costurar antes. Então, a gente vai fazer o quê? Começa no meio, tá? Então, a gente vai costurar essa daqui, aí costura pra cá e depois costura pra cá. Por que assim? Porque daí, pelo menos, eu firmo esse sanduíche, que esse aqui tá com aquela fibra com cola, mas ela não é uma cola perfeita. Quanto mais a gente manuseia, mais ela vai se soltando, tá? Então, quando for quiltar, a gente tem que tomar cuidado para não dobrar muito, não amassar muito. Então, eu vou dizer para vocês fazerem assim, ó. Dá uma enroladinha aqui
para caber aqui embaixo do braço da máquina. E daí costura, tá? Aí vai vindo costura sempre pra cá e depois termina pra cá, tá? E sempre no mesmo sentido. Então, se você começou aqui e costurou até aqui, você vai voltar e costurar daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, tá? Sempre no mesmo sentido. Porque senão ali atrás, na frente, você pode não perceber que tá acontecendo isso. Mas atrás, o tecido pode dar uma franzidinha, tá? Ele vai ficar meio esquisito. Então, vamos lá. Antes de tudo, coloca a sua linha na máquina, a bobina e a linha de cima na sua linha de bordado, se você quiser trabalhar com ela assim, e testa num cantinho, tá? Testa para ver se o ponto tá legal. Eu vou usar o ponto na largura 3, ok? Então, vamos lá. Então, eu já testei o meu ponto. Eu fiz aqui uma amostrinha, ó, pra ver, com três linhas. Não dá pra ver direito. Enfim, é porque tá branco no branco. Deixa eu ver. Ah, dá, ó, tá vendo? Eu fiz essas aqui. E daí eu testei 3 tamanhos de pontos também, porque o meu ponto tá bem reguladinho. E testei 3 tamanhos de ponto. Testei o 2,5, 3 e o 3,5. Eu gostei do 3, porque eu não gosto do ponto do quilt tão aberto assim, tá? Mas vocês podem fazer do tamanho que vocês quiserem. 3, 3,5, que vocês acharem melhor. Na minha máquina é aqui que eu decido, tá? O tamanho do ponto, no caso. Aqui, ó. Aqui eu mexo o tamanho do ponto, eu posso botar 3,5 ou 3, tá? Eu vou deixar no 3. O pezinho que eu vou usar é o pé comum da máquina, tá? A sua máquina, normalmente, ela vem com esse pezinho aqui, ó. Tá? A minha veio com esse, que ela tem uma parte transparente no meio, tá? Tanto faz, gente. Ela funciona igual, tá? Mas eu gosto do transparente, então eu vou usar o transparente, tá? Então, é isso. Minha máquina já está pronta. Com o pezinho que eu vou usar, a linha já tá regulada, o ponto já tá com o tamanho certinho, já tá tudo bonitinho, então a gente já pode começar a costurar. Como eu falei pra vocês antes, a gente vai começar no meio. Então, eu venho aqui, pego o meu trilho, ou a sua peça, ou qualquer coisa que você esteja quiltando, e vou dar uma enroladinha aqui, ó. Tá? Pra ela não se misturar, não se mexer muito quando eu estiver quiltando, tá? Então, ela vai ficar assim, ó. Ó, ela fica enroladinha aqui e eu quilto assim, tá? Vou começar antes do tecido, tá? Vou pegar a linha de cima e vou aqui na lateral da máquina mexer a agulha, fazer um pontinho. Feito esse pontinho, eu puxo a linha de cima, que a linha de baixo vem também. Tá vendo? Aí eu coloco as duas juntinhas por baixo do pezinho, tá? Aí é só começar a costurar, lembrando de, né, conseguir botar o tecido bem retinho ali embaixo do pé. Então, vamos lá. Seguro a linha e costura. Na verdade, eu vou colocar aqui no 3,5, tá? Vou botar no 3,5 que eu acho que vai ficar mais legal. Então, vamos lá. Aí você vai costurando e vai sempre se guiando por essa linha aqui, tá? Lembrando de deixar o tecido enroladinho aqui para ele não forçar muito. Terminando de costurar, a gente levanta o pezinho e corta. Oh, meu Deus. Ó, costurei este daqui, né? Agora eu vou costurar todos do lado de cá e depois todos do lado de cá, sempre no mesmo sentido. Então, se eu comecei aqui,
né? Eu costurei daqui pra cá. Então, eu vou costurar todos daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá, tá bom? Então, vamos lá. Da mesma maneira, tá? Coloca o pezinho, sobe as duas linhas, deixa elas juntinhas por baixo do pé lá pra trás e costura com calma, tá bom? Certo, então costurei tudo, ó, todos os gominhos, parece gominhos, né? Então tá tudo costuradinho. Aí agora pra tirar esse risco aqui, é só passar, né? Então passa ou o secador de cabelo ou o ferro de passar mesmo, que esse risco some, tá bom? Agora a segunda parte. Na verdade a gente tem algumas opções, tá? A gente pode deixar assim, fazer só um quilt na diagonal assim mesmo, só com listadinho, né? A gente pode fazer um matelassé clássico, que ele é um xadrez. Então, como que a gente faria esse, né? Que é o que eu fiz nesse trilho aqui, que é o nosso trilho de Páscoa, tá? Ele tá todo quadriculadinho, tá vendo? Todo de quadradinho, bem lindinho. Então, a primeira parte desse trilho aqui foi igual a esse, que a gente acabou de fazer. E depois a gente fez o xadrez. Deixa eu mostrar como que a gente marca essa segunda fase, né? Então, a gente pega a nossa régua e nessas linhas da régua aqui, ó, tá? A gente vai posicionar essas linhas aqui na costura que a gente já fez, tá? Então, a gente posiciona aqui, por exemplo, ó, tá? Eu tô pegando essa linha aqui da costura, tá? Posiciona essa linha da régua na linha da costura, assim, e risca, tá? Então, risca assim, ó, tá? Então, esse risco aqui, e depois vai de novo, a gente fez a primeira fase aqui com 4 centímetros, então a segunda fase seria igual, né? Usa essa linha aqui que você já riscou e vai de 4 em 4, posiciona na régua e risca, tá? Então vai ficar todo quadriculadinho e a gente costura da mesma maneira que a gente costurou a primeira fase. Sempre no mesmo sentido e sempre começando um pouquinho fora, vindo até aqui. E agora já tá tudo bem costuradinho. Então aquele medo que a gente tinha de manusear muito o nosso sanduíche e o forro ir para um lado e o pad para o outro, já não existe mais, tá? Então já tá tudo bem certinho. Agora, eu queria mostrar para vocês um matelassé um pouquinho diferente. Então, para esse, vocês entenderam, né? Para esse matelassé clássico aqui, ó, que é o xadrezão, né? Bonitinho. Entenderam, né? A primeira fase é igual, a gente faz todo um lado da lista e depois posiciona a régua aqui em 90 graus, que a gente chama, né? No ângulo reto. Ou então simplesmente posiciona a linha na outra linha e vai riscando no mesmo intervalo que a gente riscou da primeira fase. Mas eu queria mostrar um diferentinho pra vocês, ele fica meio de ladinho assim. Eu acho que dá um charme, tá? Vou usar uma caneta preta. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Funciona. Então, para fazer esse meio de ladinho, a gente vai usar os ângulos da régua. A régua, normalmente, ela tem aqui, ó, o ângulo de 30 e de 60, tá? Você pode usar esse ângulo. Então, por exemplo, em vez de usar o ângulo de 90 aqui, você pode usar o ângulo de 30, que é esse aqui, ó. Vou usar esse ângulo de 30, de 60, o que você quiser, tá? Vai dar meio que na mesma, um ou outro. Aí posiciona assim e risca, ó. Não ficou bem riscadinho, deixa eu riscar de novo. Pronto, esse risco aqui, tá vendo? E daí você faz igual você fez da primeira vez. De 4 em 4 centímetros você faz a mesma linha. Então, vem aqui, ó, de 4 em 4.
nessa linha que você acabou de fazer, tá? E marca. Ah, Mari, minha régua não tem ângulo. Não tem problema, faz, tipo, em vez de fazer assim, ó, que é o matelacê tradicional, que é retinho, mexe. Não importa o ângulo, entende? Mexe um pouquinho, já vai dar um charme, tá? Eu vou aqui usar o de 30 pra quem gosta das coisas bem certinhas. Mas não faz muita diferença. Tá? Então aqui, ó. Aqui. Caso a sua régua seja curta, por exemplo, aqui, a minha até dá, mas, por exemplo, vai que a tua régua não dá, tá? Você risca um pedaço, põe pra cima, posiciona de novo e risca de novo. Até acabar. Então, terminei de riscar. Já riscadinho assim, já dá pra ver que tá diferente, né? Eu adoro esse matelacê diferente, tá? Fica meio que um losango. Aliás, ficou bem um losango, porque claro, né, 30... Viajei. Ficou bem um losango, bem certinho. Se você usar o ângulo de 30 ou de 60, vai ficar certinho um losango. Mas se você simplesmente der uma giradinha na sua régua, em vez de fazer assim um pouquinho, já vai dar um charme diferente também, tá bom? Então agora eu vou costurar essas outras sempre de novo, no mesmo sentido, da mesma maneira que eu costurei aquele outro, tá bom? E já volto aqui pra vocês. Pronto! Quiltadinho a nossa peça. Agora é só passar, ó. A gente passa. Cuida para não passar a fibra, porque ela vai queimar, tá? Ó. Agora passa aqui. Pronto. Bem lindinho, gente, ó. E tá bem lindo. Então essa foi a nossa aula do quilt matelacê, de 2 jeitinhos diferentes. Então a gente aprendeu a fazer o matelacê tradicional, aquele clássico que ele é quadriculado mesmo. Para isso a gente usa as linhas da régua mesmo, essas linhas que são com ângulo de 90 graus, tá? E a gente aprendeu a fazer ele com losangos, que daí a gente usou o ângulo de 30 ou 60 graus. Você não precisa usar o de 30 ou 60, você pode usar qualquer um, tá? Do jeitinho que você quiser, que vai ficar lindo também, tá bom? É isso aí! Então eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai aprender a fazer um quilt interpretado, de acordo com o patchwork que a gente fez. Até a próxima!